Olá, queridos alunos, olá, queridos seguidores, olá, queridos familiares. Nós estamos aqui hoje, dia 3 de setembro, dia do biólogo, para começar mais um super projeto da professora Milena, curso de biologia da professora Milena, apoiada pelos alunos, que é TED Talk da Mi. Então, eu escolhi esse dia, dia do biólogo, para iniciar o TED Talk da Mi, com a Mi. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a professora Milena. Como a professora Milena se formou. Então funciona assim. Atualmente a professora Milena, que sou eu, trabalho com o curso de biologia paralelo há 10 anos, voltado para pré-vestibulares, auxiliando os alunos na aprovação em busca da sonhada universidade. Só que quando eu olho para mim, quando nós olhamos para a professora Milena, para a profissional, ela é um conjunto de fatores, de sensibilidades, de informações que identificam a instituição e o profissional a que me refiro, que sou eu. Então eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Funciona assim. Eu acho que o que eu sou atualmente, a professora Milena, ela é um conjunto de profissionais, de professores que passaram ao longo da minha vida e dos quais eu absorvi aspectos muito positivos, e eu acho que a admiração, o respeito e o carinho que eu tinha por todos eles, de certa forma, interferiu na formação profissional que eu tenho hoje. Então, vou contar um pouquinho da história para vocês. Eu sempre fui uma aluna que gostei muito de professor, sempre, admirei muito essa profissão. O meu avô e as minhas duas avós, maternas e paternas, e o meu avô materno, Nelson Esperança, eles foram professores há muitos anos atrás, ok? E eu sempre admirei demais a profissão deles, porque eu percebia que onde nós chegávamos existia um carinho, existia uma gratidão, um afeto por parte dos alunos ao encontrá-los. Além disso, sempre foram pessoas extremamente sérias, extremamente qualificadas e preocupadas com a melhoria do mundo. Sempre foram pessoas que gostavam muito de estudar, sempre foram pessoas que acreditavam muito no conhecimento. Meu avô costumava dizer que se você estudar, o tempo passa. Se você não estudar, o tempo passa da mesma forma. Então estude, que é a única forma de evoluir o país. Bom, acho que essa foi a primeira influência que eu tive em relação a professores. Só que a minha vida foi marcada de professores muito afetivos, principalmente na educação infantil. Então, quando eu estudei na educação infantil no interior de São Paulo, em Tupi Paulista, eu tive uma professora que era a professora Chica, a tia Chica que a gente falava, que buscava as crianças em casa, naquela época, né? Com a van, levava até a escola e era sempre muito terna, sempre muito afetiva, e eu lembro de um grande carinho que ela manifestava para os alunos, e isso era admirável. Eu lembro que os alunos gostavam, crianças gostavam da escola e gostavam do ambiente pelo afeto, pelo amor que ela transmitia. Foi uma professora muito importante para mim. Aí eu mudei para o interior de Minas Gerais, eu mudei para o Triângulo Mineiro, em Araguari, Triângulo Mineiro. E lá eu estudei no Externato Santa Terezinha, que era uma escola católica, e eu tive contato com uma professora que chamava Maria do Abud, que a gente falava. E ela era uma professora de muita fé. Ela era uma professora que transmitia conhecimento e que transmitia muita fé. E a fé dela motivava os alunos, ela transparecia, eu falo que ela tinha cheiro de Jesus, sabe? Então ela exalava a fé dela nas suas falas, nas suas convicções, na forma como ela ensinava, em querer fazer o bem, enfim, na visão dela para o conhecimento e para as interações que o mundo tinha. Isso também teve uma influência direta, tanto é que eu fiz a primeira comunhão nessa instituição, no Externato Santa Terezinha. Foi ali que eu fiz a primeira série, a segunda série, a terceira série. Na quarta série, eu tive uma professora sensacional que marcou a minha vida, que foi a tia Lurdinha. A gente chamava ela de tia Lurdinha. Por quê? Porque eu mudei novamente de Minas Gerais para o interior de São Paulo.
E isso para criança de 10 anos é muito difícil. E quando eu cheguei na sala de aula, a turma já era muito fechada e eu me senti muito deslocada. E ela me acolheu de uma tal forma, ela me integrou de uma tal forma, ela sempre foi a favor da minoria, das minorias, sempre foi a favor daquele que era mais excluído, do diferente. E ao mesmo tempo ela ensinava com tanto amor. Eu lembro dela tão bonita, sempre de batom, sempre com um brinco. Eu lembro dela sempre tão bonita e tão feliz numa escola pública, ok? Lá de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Foi lá também que eu tive uma professora de ciências. Foi quando eu comecei a me identificar para essa área, que se chamava Zefa. Eu lembro que a Zefa, ela trabalhava numa instituição pública de ensino, eu era aluna, e nós não tínhamos condições nenhuma de aprendizado, mas eu lembro que ela trazia por conta dela, ok? Coração de boi, língua de boi, e ela fazia aulas práticas, e eu achava aquilo incrível. Sabe, era mais do que um trabalho, era a vida dela, ela tinha paixão por aquilo, assim como todos esses professores que eu estou citando para vocês. Quando eu entrei no ensino médio, eu conheci Bom, eu sempre gostei muito de professores, eu falo que eu era aquela aluna, desde criança, que o meu brinquedo preferido era uma lousa. Então eu pedia uma lousa e eu costumava colocar as minhas irmãs e dava aula para elas, uma lousa verde que tinha umas moedinhas embaixo que a gente contava os numerais. Então eu pegava folhas e eu queria ser professora, eu queria escrever, eu queria corrigir provas, sabe? Isso também foi um dom que Deus pôs em mim e que nasceu comigo. Desde sempre eu tinha essa vontade. Influenciada, é claro, por também todas essas pessoas que eu estou citando para vocês. E aí, no ensino médio, eu sentava na frente, eu precisava estudar, meus pais não tinham condição de fazer uma faculdade particular, eu sempre me sentia muito pressionada em passar no vestibular, e a maioria dos jovens nem sempre tem essa consciência, e eu lembro que eu virava para trás e falava, mandava todo mundo ficar quieto. Eu lembro que eu queria estudar, e eu nunca fui de muitos amigos, e eu lembro de um professor que já faleceu. Eu fico emocionada de falar dele, que eu acho que foi, com certeza, o professor mais determinante para minha escolha. O nome dele era professor Jair. Ele era professor do Anglo-Cid, de Dracena, no interior de São Paulo. E eu me recordo que muitas vezes ele dava aula para mim e mais 4, 5 alunas que chegávamos próximo da mesa, porque os outros já não tinham tanto interesse. E eu lembro que ele passava horas para explicar um detalhe que um aluno não conseguia compreender. E eu lembro que ele explicava com uma didática, de uma forma tão fácil, de uma forma tão linda. Tudo ficava fácil através dele. O conteúdo estava no livro, o conteúdo estava no caderno, mas através dele tudo era fácil. E eu olhava para ele e eu falava que eu querer explicar dessa forma e que isso era um dom. E hoje ele já é um professor falecido, não está mais entre nós, e eu nunca tive essa oportunidade de falar isso para ele e de falar isso para os familiares dele, então eu deixo aqui a minha homenagem para o professor Jair. No terceiro ano eu ingressei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, para fazer biologia, onde eu fiz licenciatura e bacharelado. Na universidade, na minha graduação, uma professora foi muito importante para mim, que foi a professora Rosângela Sigrist. Ela foi incrível. Ela era pontual, chegava cedo, 4 horas de aula e pau, e passava no quadro e apagava e escrevia e não era lenga-lenga não. E o aluno copiava, ela fazia aula prática e ia, e ela queria ensinar. Se ela precisasse subir numa cadeira para ensinar, ela não evitaria isso, ela não hesitava em fazer nenhuma estratégia que fizesse o aluno ter uma melhor compreensão. E eu me encantei de uma tal forma por ela e por aquela didática e pela paixão. Observem como eu sempre tive professores apaixonados pela docência, que não eram bem remunerados, não trabalhavam apenas em sala de aula, sim, levavam o trabalho para casa, sim, traziam para cá. E aí no mestrado eu tive uma professora muito importante, que foi a professora Zanon, Maria Zanon, que também foi uma professora muito movida para pesquisa, que sempre gostou muito de estudar, que valorizava o inglês, que me motivou. E essa sou eu, essa sou a professora Milena, essas foram as grandes influências da minha vida. Quando já formado, eu encontrei alguns professores de biologia que foram determinantes para mim. Eu tive a experiência com um professor de biologia chamado professor Alain.
Na época, eu estava na universidade, no primeiro ano, em 2000, e eu passei por uma banca, porque eu gostaria de lecionar e gostaria de ser professora, e eu precisava também da renda, e era um cursinho popular do Lúcio, era uma pessoa que encabeçava, que organizava esse cursinho, e na minha banca foi sorteado um tema ali na hora, eu estava no primeiro ano da universidade, né, a gente crua, e sortearam o tema de auxina, de gema apical, e eu dei uma aula, e eu estava muito nervosa, e foi a primeira aula que eu dei na minha vida. E na hora que eu terminei aquela aula, eu lembro que eram 3 professores de biologia, e 2 deles me massacraram. Olha, você não falou isso, você deixou de falar isso, elencaram os pontos negativos. E eu me senti muito mal, e eu achei que aquilo não era para mim, que a docência não era para mim. E o professor Alan, na época ele dava aula no Colégio ABC, um colégio de Campo Grande, ele estava na banca e ele levantou a mão e falou assim: eu achei incrível. Depois que os 2 só criticaram e realmente eu tinha achado que aquilo não era para mim, ele falou: foi incrível, você tem um dom, sua didática é demais. Olha, eu só acrescentaria esse ponto, mas também porque o tempo foi curto, ele fez questão de olhar para os aspectos positivos. E eu lembro que quando eu saí daquela banca, eu fiquei sentada ali fora para esperar o resultado, né? E eu estava muito apreensiva e muito triste, né? Claro que a gente fica triste ao ouvir as críticas, a gente reflete, a gente vai melhorar, mas não é fácil. E ele saiu e eu estava com o atual meu marido, né? Na época nós namorávamos, e ele falou: olha, investe nela. Ela tem um dom, menino, ela é ótima, ela ama o que ela faz, rapaz, essa menina tem futuro. E de uma simplicidade. Ele me acolheu de uma tal forma ali que eu nunca vou me esquecer disso. O segundo professor que eu faço questão de pontuar aqui é o professor Osmar, que depois tornou-se dono do Colégio Bionatos e que me deu simplesmente o cargo dele. Então, que foi um voto de confiança muito grande, eu era recém-formada, foi em 2004. Ele fez uma entrevista comigo e ele falou assim: olha, eu gostei de você. Primeiro ele me deu uma lista para resolver de exercício, eu respondi, ele falou: eu gostei de você, você tem potencial. Ele falou assim para mim: ó, eu vou investir em você. Eu vou te dar o meu cargo. Você vai entrar como professora de biologia da instituição no meu lugar, que era o dono, né? Então, assim, nunca vou me esquecer disso, porque a gente precisa das oportunidades na vida também para fortalecimento e para mostrar o nosso potencial. E por último, eu gostaria de agradecer imensamente um professor, que é o professor José Melim. Eu lembro que quando eu ingressei no ensino médio, no pré-vestibular, eu estava num cursinho e ele era o professor-chefe. E eu dava plantão, tirava dúvidas dos alunos. Eu tinha acabado de me formar em 2004, era muito crua, né? E eu lembro de uma vez que nós estávamos num plantão de dúvidas, eu estava numa mesa com alguns alunos mais experientes, alunos focados, que estavam prestes a entrar para medicina na Federal, isso em 2004, tinha a antiga UFMS, né? E eles estavam assim, me apertando com uma questão que eu realmente desconhecia na época, porque nós somos uma consequência dos anos vividos. Eu tenho hoje quase que 20 anos de sala de aula, isso há quantos anos atrás? E eu lembro do professor Melim bater o intervalo, ele sair e ele observar que aqueles alunos eu estava vivendo aquela situação constrangedora. E eu lembro que ele não me conhecia. E eu lembro que ele puxou uma cadeira, sentou ao meu lado e começou a explicar para os alunos, como se eu soubesse, de uma forma generosa, de uma forma empática, com uma compaixão que poucas vezes eu vi. Sem me conhecer, um professor famoso, um professor de nome, um professor bem conceituado, me acolher daquela forma. E eu sei que os alunos não perceberam, mas eu percebi que ele estava me ensinando e ao mesmo tempo sem deixar transparecer o meu desconhecimento sobre aquele assunto naquela época. E mais pra frente, eu estava sentada na sala dos professores, ele tocou no meu ombro, nunca vou esquecer disso. A gente tinha pouco contato na época, ele falou assim: eu trouxe uma coisa pra você, professor José Melim. Ele me deu um CD. Eu falei: obrigada, professor. Eu era uma guria, né, menina de tudo, e ele um professor extremamente conceituado. Quando eu cheguei em casa e coloquei o CD no meu computador, ele tinha gravado todas as aulas da vida dele num CD e tinha me dado. Essa sou eu, a professora Milena. Eu acho que eu levo um pouquinho de tudo. Eu acho que eu levo o amor pelos alunos, eu os vejo ainda, quando eles estão ali completamente vulneráveis
no pré-vestibular, sem ter nada. É o primeiro passo, é a primeira conquista única deles, porque até então tudo que os vinculava em conquista refletia os pais. Eu acho que eu levo da tia Chica. Eu acho que a minha fé eu absorvi da professora Maria do Abud. Eu acho, claro que tem a minha parte, né? Tem a minha genética, tem a minha parte, mas eu acredito que foi uma influência muito grande. Essa forma de querer acolher quem chega e é menos favorecido veio da tia Lourdinha. Eu acho que a vontade de inovar e levar de casa as coisas veio da Zefa, entendeu? De viver intensamente isso. Eu acho que a minha didática e a vontade de eu ensinar veio do professor Jair. Eu acho que fazer qualquer coisa até o aluno compreender veio da professora Rosângela. Eu acho que o meu estudo contínuo e diário veio da professora Zanon. Eu acho que a minha vontade de entender que ninguém é melhor que ninguém, que eu não sou a melhor professora. Sim, todos são bons, cada um tem os pontos positivos e pontos ruins, a humildade, o querer distribuir conteúdo o tempo todo. Saber que eu não inventei a roda, saber que o conhecimento é do mundo e nós estamos aqui apenas como instrumento, veio do professor Alain, veio do professor Melim. E é isso. Esse é o TBT fiquei emocionada, do Talk da Mi, ok? E eu queria agradecer todos esses professores, em especial meu avô, minha avó, uma das minhas avós que não está mais presente, já está no céu, a minha outra, que foram influências determinantes na minha formação, na minha docência. Sou a professora Milena, sou professora por paixão, por escolha, e é isso, tá aberto o quadro Talk da Mi, ok? Um beijo grande, TED Talk da Mi.